pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a parte de movimentação bancária. Para isso nós iremos criar uma Store Procedure. Similarmente à aula anterior, onde nós criamos uma Procedure que atualiza o saldo do cliente, nós vamos criar agora uma Procedure para poder atualizar a movimentação bancária. Só que agora tem uma particularidade. Quando você faz o primeiro lançamento, o saldo anterior é zero. Aí você creditou R$100 na sua conta. No segundo lançamento, o saldo anterior é 100. Aí você creditou mais 50. No terceiro lançamento, o saldo anterior agora é 150. Então a tua Store Procedure tem que sempre pegar o último saldo, jogar ele como saldo anterior do registro atual, fazer o cálculo de crédito e débito e encontrar o novo saldo. Se nós fôssemos fazer isso na mão para cada insert dado no banco de dados, teríamos um grande trabalho. Então, criando uma Store Procedure, nós conseguimos centralizar a inclusão de movimentação bancária dentro de uma rotina, de uma Procedure. Com isso, tanto faz o usuário chamá-la manualmente como por meio de uma trigger, a rotina irá funcionar perfeitamente bem. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos criar essa Procedure, certo? Eu já tenho um script dela aqui pronto, porque não é que ela é complicada, mas ela tem umas particularidades que você acaba, às vezes, se perdendo no que se diz respeito à acentuação, ponto e vírgula, não acentuação de caracteres, é ponto e vírgula, você esquece algumas besteiras, certo? Então é o seguinte, vamos abrir lá o nosso IB Console. Eu vou dar um select aqui na tabela de movimentação bancária para poder mostrar a tabela para vocês. Então nós temos um código, que a nossa trigger já gera, a data do lançamento, o código da conta, o valor de crédito, o débito, o saldo anterior, antes de fazer esses dois lançamentos, o saldo atual, e eu criei esse campo histórico para identificar o que é que aconteceu no lançamento, se foi uma retirada, se foi um saque, foi um pagamento de conta, alguma coisa do tipo, tá ok? A data da inclusão e a data da alteração. Essa tabela não pode ser alterada, os registros são sempre incluídos, certo? E nós iremos colocar uma trigger nessa tabela de maneira que o cara nunca consiga excluir um registro do meio, somente do último para trás. Por quê? Veja bem, o cara incluiu o registro 100, 1. Aí o saldo passou a ser 100. Aí, quanto é que era o saldo anterior aqui? Era 0. Agora o saldo anterior é 100. Eu incluí o registro 2. Aí o saldo passou a ser 500. Aí o saldo veio para cá, clientes. No registro 3. E o meu saldo passou a ser 5.500. Eu não posso excluir esse registro, porque senão o que vai acontecer? O meu saldo anterior está dizendo que é 500, quando na verdade é 100. Entendeu? Então, vamos colocar uma trigger dizendo que não pode haver uma exclusão de um documento no banco de dados se tiverem transações feitas para frente. Ok? Vamos começar primeiro criando a nossa procedure. Eu já tenho aqui o script dela, nós já vimos a tabela. Para poder você criar mais um campo na tabela de vocês, que for o campo histórico, o comando executado é o seguinte. Alter, table, movimentação bancária, add histórico, baixar 255, not null. Tranquilo, pessoal? Aí manda executar. Vai dar um erro dizendo que o campo já existe. Ó. Um sucesso metadata update, attempt história duplicate value. Ou seja, o campo já foi criado. Então vamos colocar aqui o script da nossa procedure e eu vou explicar para vocês. Estamos criando uma procedure chamada set movimentação bancária. Ela precisa de uma data do lançamento, do código da conta, do valor de crédito, o valor de débito e o valor de histórico. Tá ok? Essa data desse lançamento nós podemos até remover, porque como são movimentações feitas bancárias, é sempre a data do dia. Ok? Vamos remover isso aqui. Então eu preciso da conta onde eu vou fazer o lançamento, o valor a crédito, o valor a débito e o histórico. Na minha procedure eu vou precisar de algumas variáveis temporárias. Essas variáveis vão servir para armazenamento temporário para facilitar o meu cálculo. Como por exemplo, eu tenho uma variável chamada saldo anterior, que ela vai pegar o saldo anterior antes de incluir esse lançamento na conta. Eu tenho uma outra variável chamada saldo atual, que ela é do tipo numérico 15.2. Por quê?
Porque eu vou precisar do saldo anterior, do crédito e do débito para chegar no saldo atual. Eu tenho uma variável também chamada lançamento anterior, que é para me pegar o saldo no registro imediatamente anterior ao que eu estou incluindo. Vamos começar o nosso código. A primeira coisa que nós temos que fazer na nossa procedure é pegar o último código que foi incluído. Lá na frente, quando estivermos falando sobre as instruções SQL, funções agregadas, max, min, avg, count, sum, vocês irão entender perfeitamente sobre essa parte do select. Vamos só adiantar aqui uma explicação. O que é que esse select faz? Ele pega o maior código cadastrado na movimentação bancária para aquela conta. Esse maior código vai ser jogado dentro dessa variável, v lançamento anterior. Está aqui ele, ó. Declare variável variable v lançamento anterior. Pronto, armazenei o código do lançamento imediatamente anterior ao que eu estou incluindo. Aí eu verifico. Teve algum lançamento? Se v lançamento anterior é null, então o saldo anterior é zero. Ou seja, se eu estou incluindo o primeiro registro no banco de dados, não vou ter lançamento anterior. Nesse caso, o saldo anterior vai ser zero. Do contrário, eu vou ter que pegar agora o saldo atual, que é esse campo aqui, desse lançamento imediatamente anterior. Por exemplo, me dê o saldo atual da tabela de movimentação bancária quando o código for igual ao lançamento anterior. Veja que na instrução if aqui, ó, se ele é nulo, ele vem para cá, mas se ele não for nulo é porque eu achei. Aí eu peguei o saldo anterior. Aí eu verifico. Se o saldo anterior é nulo, então uma função do banco de dados, coalescer, é uma função que vai fazer o seguinte. Se esse cara for nulo, use zero. Entendeu? Tipo assim, ó. V lançamento anterior é nulo, então V saldo anterior é igual a zero. Eu poderia simplificar isso aqui numa única linha, do tipo V saldo anterior igual a coalescer saldo anterior zero. Essa função é muito útil. Toda vez que eu estou lendo uma variável, eu tenho que colocar dois pontos. Quando eu vou gravar o valor na variável, eu não preciso colocar os dois pontos, certo? Isso aqui é uma particularidade do Firebird. Então, se for nulo, muda o valor para zero. Isso é a mesma coisa daquela instrução. Então, coalescer, ou seja, se esse cara for nulo, grave zero. Se não, use o valor que está aqui dentro mesmo. Agora o saldo anterior. O saldo atual é o saldo anterior, mais o crédito que eu estou jogando, menos o débito que eu também estou passando. Veja que as variáveis que eu estou passando por referência, que eu estou lendo seus valores, sempre eu uso dois pontos. Ótimo. Já tem um saldo atual, já tem um saldo anterior. Aí agora eu vou dar um insert na tabela de movimentação bancária, passando a data do lançamento, a conta, o crédito, o débito, o saldo anterior, o atual e o histórico. A data não vai ser mais informada, vai ser sempre null. A conta é a que eu passei, o crédito é informado, o débito também, o saldo anterior é o que foi calculado, o saldo atual é o também calculado e o histórico é uma descrição. Ótimo, gravei. Vamos dar um select na tabela de movimentação bancária. Nossa tabela está vazia. Agora vamos chamar a procedure. Execute procedure, como é o nome dela? Set movimentação bancária. Aí eu preciso passar a conta 1, o valor de crédito. Veja que o próximo parâmetro, depois da conta não existe mais isso, é o crédito, depois o débito e o histórico. Vamos depositar R$100. Débito, nada. Histórico, depósito. E aí vamos executar. Pronto. Agora vamos pegar aqui o select. Veja aqui no meu saldo anterior que eu tinha nada, depositei 100, passei para 100. Quem incluiu fosse os DBA, a data foi essa. Histórico, depósito. Vamos lá. Vamos fazer agora o seguinte. Vamos depositar mais R$5.000. Vou colocar salário. E eu vou fazer um outro depósito de R$20.000. Venda do carro. Vou fazer um outro depósito de R$70.000. FGTS. E agora eu vou fazer uma retirada de R$50.000. Compra de um apartamento. Veja bem, como é retirada, tem que ser do outro lado, né? Que é o débito.
Agora vamos dar o nosso select. Olha só o código 21, 22, 23, 24, 25. Eu não tinha nada. Fiz um depósito no valor de R$100, passei para 100. Quanto é que ficou meu saldo anterior? 100 agora. Fiz um crédito de R$5.000, meu saldo passou para 5.100. Agora quanto é o saldo anterior? 5.100. Creditei mais R$20.000, meu saldo passou a ser esse, com a venda do carro. Tinha 25.100. Creditei mais 70.000 com o FGTS, fiquei com 95.000. Comprei um apartamento, tenho na conta 45.100. Renato, se eu fosse incluir uma nova conta, será que ele vai fazer direito? Com certeza. Vamos lançar agora na conta 2, certo? Vamos lançar R$500, depósito, cheque especial. Aí o cara tá no desespero, diferente da conta anterior. Retirada, cheque especial. Agora vamos dar um select. Veja bem, eu não tinha nada na conta 2. Creditei 500 do cheque especial, fiquei com 500. Meu saldo quanto era? 500. Retirei 900 e fiquei com uma conta negativa. Bem, pessoal, essa aí é a parte de Procedure. Agora vamos fazer uma integração dessa Procedure que nós passamos os parâmetros na mão com o nosso contas a pagar e com o nosso contas a receber. Como é que vai funcionar? Vamos fazer o seguinte. Eu vou minimizar aqui um pouco essa janela. Vamos pegar aqui as nossas triggers. Eu tenho uma trigger do contas a receber, do Before Insert. Vou extraí-la. Eu vou fazer o seguinte. Toda vez, depois de incluir um documento no contas a receber, nós iremos creditar a nossa conta. Então agora, Create Trigger, After Insert, For contas a receber, After Insert. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte. Fiz lançamento no contas a receber, a data do pagamento está informada, então eu vou ter que lançar um crédito na minha conta, certo? Então, se a venda foi gerada e já foi paga, ou seja, se new data do pagamento is not null, execute procedure, nome da procedure, set movimentação bancária. Aí vamos para os campos. O que é que eu preciso? A conta eu tenho aqui. Preciso do valor a crédito e o valor a débito. Como é uma receita, o valor a crédito é o valor recebido. O valor a débito é 0 e o histórico eu posso colocar como sendo lançamento. Por exemplo, vamos botar aqui, ó, contas a receber. New, estou juntando, ó. O caractere de concatenação é esse aqui. São dois pipes. Ponto, número do documento. Set term. Substitua esse por esse. Ok. O que é que eu fiz aqui? Criamos uma trigger para depois da inclusão. Se o cara fez a data do pagamento, então o que é que eu tenho que fazer? Ah, fiz a data do pagamento. Então eu tenho que automaticamente gerar um crédito lá na minha conta bancária. Aí eu estou alterando. Se eu estou alterando e a data do pagamento is not null, eu continuo gerando um crédito. Agora, certo? Create trigger. After update, for contas a receber, depois de atualizar. Então é o seguinte, se a data do pagamento é not due, agora eu vou ter que fazer o que? O meu crédito vai ser gerado pelo valor recebido
menos o valor que tinha lá anteriormente. Por exemplo, eu tinha 100, incluí mais 100, alterei para 200. Então, na verdade, o new recebido é 200, o que eu tinha era 100. Eu tenho que gerar um novo crédito de 100, ok? Com receber, vamos colocar agora aqui a alteração. Agora, se a data do pagamento is not null, ele vai fazer isso. Agora, se a data antiga era not null e o cara tirou a data do pagamento, o que é que eu vou ter que fazer? Então, eu tenho que estornar. Veja bem, eu gerei um crédito de R$100, o cara alterou o documento e tirou a data do pagamento. Nessa hora, eu tenho que estornar o pagamento. Então, verifica se houve estorno. Então, se new ponto, data do pagamento, is null, end, old ponto, data do pagamento, is not null, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar um estorno com o valor que tinha lá no banco de dados. Por exemplo, eu tinha 100 e aí eu tirei a data do pagamento. Então, agora eu tenho que estornar, certo? Então, agora, ó, o lançamento vai ser feito não no estorno. Agora, o crédito é 0. E eu vou gerar um estorno do valor recebido antigo, certo? CR, estorno, número do documento. Vocês entenderam? Aqui é o seguinte, se a data do pagamento agora é nula, e a antiga data era not nula, é porque eu tirei o pagamento. Na verdade, eu fiz um estorno. Tá reclamando, linha 12, end, ok. Quando você trabalha com mais de uma expressão, nós temos que colocar um parênteses aqui, certo? Agora, vamos dar uma ajeitada aqui, ó, nesse comentário. Vamos alterar essa trigger para colocar a inclusão, para registrar lá no nosso documento. Create ou alter trigger. Ótimo. Agora vamos dar um select na nossa tabela de contas a receber. Ela não tem nada. Vamos inserir um registro nela. Insert into contas a receber. Data do lançamento. Data do vencimento. Data do pagamento. Cliente. Número do documento. Valor, que é o que interessa, certo? Vamos lá, valor e o recebido. A conta, valor, recebido e conta. Values. Data, vamos colocar hoje. Data do vencimento, vamos colocar aqui dia 1 de junho de 2008. Data do pagamento, o cara pagou hoje. Quem é o cliente? É o 1. O número do documento é o recibo 1414. O valor que o cara pagou foi R$500, o valor do documento. O valor pago também foi 500. E a conta é a 3, que não foi testada ainda. Violação de Foreign Key, tabela contas a receber. Vamos verificar se essa conta existe, né? Não existe a conta 3, existe a conta 4. Beleza. Vamos dar um select agora na nossa tabela de movimentação bancária. Where conta igual a 4. Veja bem, saldo anterior nada, um crédito de 500, passei a 500, porque eu fiz um recebimento. Agora vamos pegar lá os nossos contas a receber e vamos dar uma olhada nele, certo?
Select contas a receber. Eu tenho uma conta aqui que é de número 4. Eu vou dar um update nela. Contas a receber. 7. Valor recebido igual a 100. Ou seja, eu estou tirando R$100, certo? O ERI código igual a 4. Mantenho a data do pagamento. Apenas fiz um lançamento errado. Vou ajustar, né? É recebido o nome do campo. Vamos dar um select na nossa tabela de movimentação bancária. Só a conta 4. Veja bem. Saldo anterior 0. Fiz o crédito de 500, passei para 500. Fiz um novo lançamento. Agora olha só o crédito. Menos 400. Na verdade é um débito, porque é um estorno. Veja que aqui no documento eu coloco inclusão recebimento 1414. Agora aqui é alteração recebimento 1414. Como eu alterei esse documento, então o que acontece? Eu gerei um crédito de menos 400. Eu poderia corrigir a trigger e gerar um débito de 400, que também daria a mesma coisa. Seria até mais elegante, né, do que gerar um crédito de menos 400. Então a gente vem aqui na nossa trigger de contas a receber no After Update. Olha bem. Se new data do pagamento is not null, aí eu verifico. Ó, ao invés de gerar um crédito negativo, eu poderia fazer assim. Se o valor novo menos o valor antigo for maior do que 0, então ele faz isso. Se não, ele vai deixar o crédito zerado e ele vai lançar aqui no débito, certo? Porque o débito não é um valor negativo. Aí eu coloco aqui, ABS. Vamos fazer o seguinte. Por que o ABS? Porque quando eu pego o crédito 100 menos o débito anterior 500, vai dar menos 400. Como já é um débito, eu não preciso do menos 400, porque senão vira mais, ok? Então eu coloco sempre o valor absoluto. Vamos lá. Lembra que é sempre create ou alter, pois a trigger já existe. Ele está reclamando aqui do else, certo? Como eu não coloquei begin end, eu tenho que colocar aqui pronto. Reclamando do end. Esse end aqui não termina a procedure. End na linha 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem um ponto e vírgula. Aqui tem um ponto e vírgula. E aqui não tem. Agora está reclamando do ABS. Porque nesse caso, não existe a função valor absoluto, certo? Para esse banco de dados, nós temos que ver isso aí lá na frente em um DF. Então eu vou colocar menos, que é a mesma coisa. Porque eu já estou sabendo que esse cara aqui, ó, maior que 0, se ele for menor do que 0, então ele vai vir para cá. Aí vai ficar positivo, tranquilo? É a mesma coisa, menos com menos dá mais. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada lá nas nossas contas a receber. Vou dar um outro update. Vamos procurar aqui o update. Veja só, quanto é que está o documento? 100, né? Eu vou mudar para 10. Então, na verdade, eu estou estornando quanto? 90. Agora vamos dar um select lá na nossa movimentação bancária. O que é que ele fez? Ó? Ele gerou um novo estorno, certo? Quando você receber alteração. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Saldo anterior, 0. Fiz um crédito de 500, passei para 500. Aí veio 500 para cá.
Aí aqui foi aquele lançamento quando eu alterei para 400, que é a mesma coisa de um estorno, certo? Menos, se eu lançar menos 400 no crédito, na verdade eu estou fazendo um estorno. Fiquei com 100. E agora eu alterei o meu 100 para 10. Na verdade eu lancei um débito de 90 e meu saldo passou a ser 10. Tranquilo? Então já ajeitamos isso daqui. Agora nós temos que excluir o documento do contas a receber, certo? Nós não criamos essa trigger para exclusão. Na hora que nós excluímos o documento do contas a receber, nós temos que automaticamente gerar um débito com o valor que está lá no documento. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Eu tenho esse documento, que ele está pago. Se eu estou excluindo esse cara e esse cara está pago, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estornar esse débito. Aí o que é que eu vou ver? Lá na minha trigger, contas a receber, before delete. Vou copiar ela aqui e vou fazer um novo upgrade nessa trigger, certo? Coloco ela, create ou alter trigger, before delete. Vamos aproveitar uma trigger existente. Aqui retiro o débito do cliente, ok. Então, se a data do pagamento is not null, se a venda foi paga, gera um crédito para o cliente e um débito para a conta. Execute procedure set movimentação bancária. Agora é o old conta. Quem é o crédito? Não é nada. Agora eu tenho que gerar um débito. Old recebido, o histórico, contas a receber, exclusão, e aí eu ponho 2 caracteres de pipe, old ponto, número do documento, ponto e vírgula. Tá reclamando aqui na linha 7, reclamando do código 104. Vamos lá. O que é que ele pode estar reclamando aqui? Dynamic escala erro, 104, não esperado fim do comando, certo? Linha 6. Não esperado fim do comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Execute procedure, set saldo do cliente ou do cliente. Alô, tranquilo. Vamos lá, se o dado de pagamento is not null, então, begin, de cliente, conta, e o parênteses final. Ah, detalhe, set term, vamos lá, toda vez isso aqui é foda, cara. Esqueceu isso aqui, decoreba. Então vamos lá, vamos deletar aquela conta. Delete from contas a receber where código igual a 4. Deletei aquele lançamento de 10. Agora eu vou dar um select na minha movimentação bancária. Nessa hora foi feito um débito de 10 e meu saldo passou a ser 0. Que era o saldo anterior, os 10 que eu tinha vieram para cá e o débito para cá. Então a procedure está funcionando direito e as triggers estão trabalhando direitinho. Então é isso aí, pessoal. Trigger está ok. Você faz a mesma coisa no contas a pagar. Qualquer dúvida você me procura. Já tem os exemplos todos feitos. Vamos criar agora na próxima aula. Só trabalhar com select, certo? E trabalhar com views para poder a gente concluir esse curso. Obrigado.